Fala pessoal, aqui é a Ju. E aqui é o Gui. E nós estamos na maior Oktoberfest das Américas. A gente já gravou um vídeo aqui pro canal mostrando como que é essa festa, o que tem de legal pra fazer, o que dá pra fazer com R$100, mas dessa vez, Gui, o que a gente vai mostrar? A gente vai mostrar pra vocês com certeza as comidas da Oktoberfest. Cara, tem muita coisa diferente por aqui, tá? Comida típica, comida que é típica, mas modificada, enfim. Fica, assiste a primeira comida que a gente vai provar nesse vídeo e eu já tenho a certeza que ele vai te convencer a ficar até o final. Então bora lá que tem bastante coisa legal. Olha, tô com as expectativas lá em cima e morrendo de fome também, sabia? Eu já tô com a fome e com a roupa de ir, bora lá! Bora! Uou! Ó, a gente vai começar super bem, assim vocês vão ter uma noção que esse vídeo vai ser bem legal e bem inusitado. A gente vai pegar o que é conhecido como sushi do alemão, o sushi aqui da Oktoberfest, que é o Rollmops. Que é basicamente o quê? Um peixe cru em conserva com uma cebola no meio. Ou seja, essa linda iguaria. Olha só. E a moça, qual que é o seu nome? Ana, ó, pegou e tirou um aqui, ó, pra gente mostrar pra vocês um detalhe. Então é basicamente um peixe e uma cebola no meio, né? Sim, eles ficam de 30 a 45 dias marinando. Esse aqui é o vinagre, né, o tradicional. Esse é o agridoce e esse aqui é o pimento biquinho. Ah, com pimenta. Também. E é bem engraçado que esse ano eles levaram essa ideia um pouco mais adiante. Então tem gente passando com um carrinho no meio da festa, vendendo, enfim. Tu tá lá curtindo teu rolê, tomando teu chopp e tu pode simplesmente dar um shot de Rollmops. E bora pegar um pra experimentar. Embora eu já tenha visto essa parada em vários lugares, principalmente em barzinho, eu nunca experimentei, eu nunca tive coragem. Então vamos lá, vamos ver o que é, né? O que a gente pode esperar. Eu vou ser sincero que eu não sei muito o que esperar. Não sei se eu vou gostar, se eu vou conseguir comer, enfim. Bora lá e vamos descobrir junto. Palitinho, seja feliz. Inteiro na boca. Inteiro na boca? Inteiro na boca. Bora lá, ó. Vou mostrar pra vocês. Tá pingando aqui, ó. Bora. Quer jogar isso aí no lixo? Guardar de E recordação. aí, Gui? Uma delícia. Valeu, pessoal. Boa festa. Muito bom. É bom? Eu não acredito que é bom. É bom. Eu não fiz nem careta. Mas tem gosto do que, assim? Bastante gosto de vinagre, cebola e o peixe, eu vou falar pra vocês que ele é bem suave. É quase como se estivesse comendo um patezinho de sardinha. Não é aquele gosto forte, assim, que assusta, sabe? Então eu achei tranquilo. Eu tava esperando pelo pior. Mas achei bem de boa. Eu quase pensei em pegar mais um ali só na zoeira. Mas esse eu vou deixar pra Júlia. Bora lá, Júlia. Eu quero que você experimente, quero filmar a sua reação. Fui desafiada. Vamos ver como que é esse negócio. Ai. Meu Deus. Deus me abençoe, vamos ver. Tira o palitinho, tira o palitinho. E aí, Júlia, o que tu achou? Gostoso, né? E mastigou, bonitinho, né? Vamos lá, nos descreva o sabor dessa iguaria aí. Não acaba, né? Ah! Olha, achei bem gostoso. Não esperava por isso, sinceramente. Eu achei que eu ia gorfar, que eu não ia conseguir comer. Essa foi a minha primeira, né? Meu primeiro pensamento quando eu vi esse negócio e eu senti o cheiro. Porque é bem forte de vinagre, você realmente sente mais gosto de vinagre do que de qualquer outra coisa. Aí tem ali a textura do peixe e um crocantezinho ali da cebola. Eu vou falar pra vocês que agora eu me sinto uma blumenauense por completo, por ter aí provado esse, eu não sei nem pronunciar, Rollmops? Rollmops, eu acho. Rollmops. Não sei, vou ficar devendo aí a pronúncia, mas de gosto, achei sensacional. Já começamos com tudo aí, ó, e já vou pedir pra quê? Pra você já deixar o seu like, porque a gente merece. Já comenta aí no vídeo, já se inscreve no canal também e bora pras próximas comidas. Galera, vocês já viram que a gente não tá pra brincadeira nesse vídeo, né? O Rollmops foi só o começo e agora a gente vai provar uma outra coisinha bem diferente. Ou até mesmo muito diferente, não sei. Quem vai dizer isso pra gente são vocês. A gente tá aqui na praça de alimentação
onde tudo acontece, ou pelo menos tudo que é relacionado à comida, né? A gente encontra aqui. E a gente vai provar um pirulito, só que ele não é aquele pirulito de caramelo, de morango. Ele é um pirulito um pouco diferente. Talvez vocês nunca tenham provado, talvez alguns sim, não sei. Vamos descobrir pelos comentários. Mas a gente veio atrás do pirulito de linguiça. Como assim um pirulito de linguiça? Pera, calma, a gente vai mostrar pra vocês agora, bora lá. E claro, se quer experimentar a comida, não precisa necessariamente ser isso que a gente está mostrando. Tem muitas opções, muitas coisas. A gente realmente está indo no mais diferente, no que chama mais atenção e que a gente acha que é mais legal de compartilhar com vocês. Mas bora, ó. Esse aqui, então, é o famoso pirulito de linguiça. E olha só que legal, a casa da linguiça Blumenau, ela é realmente toda temática. Ó. Tem as linguiças lá no fundo, aqui tem uma parte que é a pipoca de linguiça, e ali tem outro mostruário com o resto, e o que a gente vai comer já está na mão do Guilherme. E agora, né, para revezar um pouco, quem vai começar a degustação aí é a Júlia, né? Bora com essa iguaria blumenauense, que é de linguiça Blumenau, porque estamos em Blumenau. Então vamos lá, pirulito de linguiça. Falar pra vocês, ó, primeiras impressões já com o cheiro. Isso aqui tem cheiro de caldo quinoa. Sério? Juro. Cheiro assim daquele tempero de miojo, sabe? Mas acho que é por conta das especiarias que vai. Vamos lá. Gostinho de linguiça. Mas aquela linguiça assim que tu bota no pão ou lembra mais uma calabresa? O gosto é bem diferente, né? Vou te falar que eu não sou uma especialista, mas ela tem bastante tempero e bastante sal, assim. É uma linguiça bem salgadinha e que realmente dá pra comer tranquilamente puro, não precisa estar num pão nem nada, sabe? Então gostei bastante da ideia deles de fazer um pirulito. Mas não sei dizer se lembra mais uma calabresa ou realmente uma linguiça, assim. Não sei dizer. Vou ficar devendo. Tá bem gostoso. E tá quentinho. Botaria algum molhinho, um ketchup? O que tu botaria aí? Um holomops? Maionese. Misturaria com um holomops? Maionesezinha verde. Uma maionese verde? Cairia bem. Mas vou passar pro especialista aí e definir pra gente se tem mais gosto de calabresa ou de linguiça mesmo. Vai lá, Gui. Ó, e não dá pra falar muito não, que a gordura aqui já tá pingando. Mas bora lá. Bem bom. Na real, tem gosto de linguicinha, de churrasco. Ah, é verdade, Gui. E essa é a linguiça Blumenau, porque ela é conhecida por ser produzida aqui. Embora eles tenham começado a produzir ela lá em Pomerode, teve uma época que Pomerode fazia parte de Blumenau. Então o pessoal vinha pra cá e pedia, compra pra mim, traz pra mim uma linguiça, aquela lá de Blumenau. E hoje em dia ela virou meio que uma tradição, uma marca registrada aqui da região. Uma baita receita, tá? Tô vendo que tu tá devorando essa linguiça. Mas ó, vou falar pra vocês que a gente vai provar uns docinhos também. Então, por mais que o pirulito aqui é de carne, a gente vai mostrar pra vocês uns docinhos bem legais. Mas depois, porque a gente sabe que o ser humano tem dois estômagos, né? Um pro doce, outro pro salgado. Vamos primeiro ocupar o estômago do salgado e depois a gente vai trabalhar só no doce, beleza? E se tem uma coisa que comer dá, é sede. E a gente não pode deixar passar o chopp, né? Que estamos na Oktoberfest, então tem que aproveitar. Eu peguei aqui um bem diferente, que é o Catarina Sour de maracujá. Vou provar aí com vocês. Como uma boa especialista de chopp, falar pra vocês que tem gosto de tudo menos de chopp. Esses chopps especiais, super especiais, que tem algum outro gostinho junto, assim, tipo maracujá, pêssego, eles realmente tendem a não ter tanto gosto de chopp. Então, inclusive, é muito bom pra quem tá começando aí nesse mundo alcoólico, pra começar a gostar, entendeu? Porque o chopp, ele é um pouco forte, né? Eu achei bem gostoso, tá? Achei bem inusitado, ele é meio... Não é amargo, ele é azedinho, assim, sabe? Passa esse chopp pra cá, que agora eu vou experimentar e vou comentar também. Vai lá, especialista. Mas aquela coisa, a Julia falou que não achou que lembrava muito chopp, justamente porque esse daqui ele tem um IBU bem baixo. O IBU é o índice de amargor do chopp. E ele está associado à quantidade de lúpulo que aquele chopp tem. Então, como esse daqui o IBU é baixo, tu espera que ele não seja tão amargo e talvez fuja um pouco daquele gosto que as pessoas, vamos dizer assim, associam à cerveja, ao chopp e tudo mais. Então esse, ou qualquer chopp, cerveja, enfim, que tenha o IBU baixo, é uma boa recomendação para quem ainda está começando a tomar um chopp, a tomar uma cerveja, que quer aprender um pouco mais.
quem já tá, mais que habituado, geralmente vai pras IPAs ou Double IPA, que essas daí sim tem um IBU bem mais alto, elas são bem mais amargas, porém bem mais encorpadas, né? Então pra quem gosta daquele saborzinho do lúpulo, são os melhores. Adorei essa explicação, agora a gente vai ter que provar mais aí chopps pra poder comparar, né? Mas por enquanto a gente fica com esse aqui. E ó, já queria dar um spoiler pra vocês do que vem aí no vídeo. Pedir pra vocês já deixar aqui aquele like, aquele comentário, aquela inscrição, porque a gente vai provar uma comida típica que eu não sei nem explicar. É uma comida que já foi prometida, inclusive, aqui no canal. E é uma parte do porco. Vou deixar esse spoiler aí e vocês fiquem até o final do vídeo pra entender do que eu tô falando. E não é torresmo, né? E não é torresmo. Se quiser dar um palpite, deixar aí nos comentários, sinta-se à vontade. A gente já falou em outro vídeo, mas hoje a gente vai de fato pegar e experimentar. Exato. Daqui a pouco vocês vão ver. Vou falar pra vocês que o nosso intervalo entre as comidas ganhou outro chopp. Estamos no outubro, né, galera? Tem que aproveitar. E agora a comida da vez vai ser o hot dog alemão. Mas ó, não quero nenhum preconceito porque é um hot dog que é diferente. Não é aquele cachorro-quente brasileiro normal. Aliás, o cachorro-quente brasileiro tem diversas variações, né? Por exemplo, em São Paulo tem o cachorro-quente com purê. Aqui em Santa Catarina a gente já bota chucrute. Então vai variando. Mas o alemão, ele tem ali sua receitinha especial. Vou mostrar pra vocês. E olha só, lá dá pra ver que um dos diferenciais é justamente o tamanho da linguiça do alemão, né? Ou melhor, da salsicha. Essa daí a gente vê que é bem maior, né? Cuidado. Tem que tomar cuidado. Então bora ver o que tem aí. E é uma linha de produção, né? Tem o pão, a salsicha, vários tipos de salsicha, inclusive. Molho, pepino. Cada um bota um ingrediente, né? Bem interessante. E uma curiosidade aqui, ó. Que existe o Bockwurst, que é esse aqui que a gente vai pegar. Eu não sei se eu tô pronunciando certo. E tem o Bratwurst. E a diferença é a salsicha. Que uma, ela é vermelha, a outra, ela é branca. E esse Bockwurst, o nome da salsicha, eu pesquisei, que eu fiz a minha lição de casa, basicamente tem esse nome porque Bock, se eu não me engano, é o nome de uma cerveja, de um tipo de cerveja. E aí, como eles comiam sempre essa salsicha, né, esse salsichão, com essa cerveja, pegou o nome. E aí, Bockwurst. Inclusive, eles recomendam comer esse lanche com essa cerveja. Obrigada. Ó, tá bonito. Já tá caindo, galera. Vamos provar antes que esfria, né? E eu acho interessante, se vocês forem reparar aqui no formato dele, que é mais salsicha do que pão, né? Isso tem uma explicação, tá? Diz a lenda, uma das versões da criação do cachorro-quente, só vou falar bem rapidinho, é de que eles vendiam, na verdade, o salsichão. E aí o pão foi uma alternativa para não queimar a mão. Então eles botavam o pão ali mais como um guardanapo. E aí ficou, entendeu? Virou hot dog. É uma das versões que tem, porque tem várias versões da criação do hot dog. Mas, parar de enrolação, vamos comer. E aí, gostou? Normal. Normal não. Não sei se é coisa da minha cabeça, eu também não entendo muito de salsichas, linguiça. Sabia que, na verdade, os alemães, eles têm uma única palavra para salsicha e linguiça? É uma coisa só. E eles têm mais de 1.500 variedades, por ser o mesmo nome. É muita coisa. Mas, enfim, na minha percepção aqui, é bem gelatinoso essa como é que é? Salsicha. Salsicha, esqueceu? Tava lembrando em alemão só? Tava, eu sou bilíngue, por isso. Não, mas ela é mais consistente, digamos assim. Gostosa. Mas o detalhe tá aqui dentro, ó. Que tem uns pepinos agridoces, tem uma cebola crispy e um molho especial do chefe, que eu não me lembro o nome dele, mas ele fez um molho especial aqui pra esse sanduíche. Olha o meu molho especial aqui, Júlia, ó. Esse babá inteira faz parte, né? É a imersão, né? Faz parte da experiência, né? Eu achei bem gostoso. A combinação, muito bom. Esse molho é agridoce, adoro. E a cebola fica crocantezinha. E o pepino também é agridoce, mas é diferente. O pepino é mais pra doce. E o molho é mais um agridoce tipo barbecue. Então, dá uma combinação legal. Pãozinho francês, né? Não tem erro. Eu gostei, tá? Diria que de tudo que a gente provou até o momento, o meu favorito. Esse vídeo eu vou falar pra vocês que é uma felicidade gravar. O Fritz nem fica feliz, né? Pouca coisa. Gostou da salsicha? Diferente. É diferente, né? Não é coisa da minha cabeça que ela é mais
consistente, assim, né? Mais saborosa também. E essas salsichas, elas são feitas de carne de porco e de vitela. A vitela é basicamente o bezerro ali. Eu acho que se alguém quiser deixar nos comentários melhor aí explicado, agradecemos. E o interessante é que normalmente essas salsichas, algumas, elas têm essa tripinha aqui, ó, ou melhor, aqui dentro tá a carne, né, e fora tem uma capa. Alguns eles usam uma capa natural, ou seja, a própria tripa do porco. E alguns outros essa capa é ou artificial, eles fazem ali com glicerina, sei lá, cara, não lembro o nome, mas uma é do porco e a outra é feita na fábrica, sacou? Essa daqui, deixa eu cheirar. Não sei. Mais uma curiosidade, nossa, se babou inteiro. Uma curiosidade que eu pesquisei, né? Porque se você for reparar, muitas das comidas típicas aí alemãs, elas são com carne de porco, né? Tu pode reparar que aqui na festa é muita linguiça, muita salsicha, muita carne de porco. E isso por quê? Porque lá na Alemanha é muito comum ter bosque e não tem muito pasto para os bois. Então é muito mais fácil ter porco do que boi. E além disso, acaba sendo também muito mais barato, né? Então é muito consumido, assim. E vou te falar, sabe por quê que aqui ainda tem bastante essa cultura da linguiça, dos embutidos? Porque quando a galera veio pra cá, e era só mato, tá? Não tinha nada, muito menos geladeira. Então eles usavam principalmente a tática de defumar, de fazer embutido para preservar a carne por mais tempo. Então como os incas usavam os glaciares, os ventos, as montanhas, aqui é um vale, não tem umas montanhas tão absurdas assim que chega da neve para preservar o alimento, então eles usavam justamente a técnica de defumação. Por isso tem bastante embutido na festa, enfim, bastante a linguiça Blumenau é tão conhecida, porque a galera que veio era justamente especialista nisso, sacou? E daí ficou como uma marca aí da imigração. E novamente, né, a gente tá falando tanto aí de alemão, Alemanha, germânico, porque justamente essa festa é uma festa pra celebrar essas tradições, né? Mas enfim, espero que vocês tenham sentido o cheirinho aí da casa de vocês, o sabor, porque daqui eu senti. Mas bora pra próxima comida que tem mais coisa ainda no vídeo. Bora lá então. Ó, uma pequena mudança de planos, a gente ainda não fugiu do escopo, mas a gente falou que ia pegar alguma parada que a gente comentou, que a gente ia provar, relacionada ao porco. Então eu vou falar pra vocês que a gente ia provar o joelho de porco. Mas olha, vocês já viram que a gente comeu bastante. E quando a gente olhou aquele prato, meu parceiro, era um prato muito grande. Eu vou filmar ali pra mostrar pra vocês. Mas a gente com certeza não ia dar conta mais de comer, a gente não ia conseguir seguir o vídeo. Então o que a gente optou por pegar, que ainda assim leva joelho de porco, mas é um pouco diferente e até mesmo inusitado. Eu achei que é até legal, lembrou bastante a pizza de alpaca que a gente comeu lá no Peru, né? Mas dessa vez é a pizza de joelho de porco. E a gente tá aqui justamente pra pegar. Eu nunca comi pizza de joelho de porco, eu nunca comi joelho de porco, eu não sei muito bem o gosto, mas eu acho que vai ser uma boa, vamos dizer assim, oportunidade para pelo menos provar e vocês verem como a gente reage aí ao famoso joelho de porco. Olha, eu vou falar que na pizza eu até me arrisco, viu? A peça ali do joelho de porco eu já não sei, eu não sei se eu ia conseguir provar. A pizza, você olha aqui, ó, ela é bonita, não sei qual que é a de joelho de porco, talvez essa daqui, não sei. Eu acho que não, ó, ela leva um barbecuezinho, uma parada assim. Ali em cima tem a foto. Parece mais interessante. A gente ficou devendo então o prato de joelho de porco em si, porque realmente ia ser demais pra gente hoje. Não íamos conseguir continuar o vídeo, mas vamos aí na pizza que já vale a pena também. Chegou então a nossa pizza de joelho de porco, mas bora mais pro cantinho, tem muita fila aqui. A galera, pelo jeito, gosta dessa pizza ou gosta da pizza de cuca. Tem de cuca, tem de strudel, tem de linguiça blumenau lá no canto, vários sabores. Agora sim, temos aqui então a nossa pizza de joelho de porco. Bora lá. A gente veio então para um lugar mais discretinho aí pra gente conseguir comer sem atrapalhar a galera. Dá pra ver aí que tem uma multidão passando. Primeiro, deixa eu dar um foco aqui e mostrar pra vocês, ó. Tá bonita? O cheiro também tá bom. Tá bom. Muito bom. Prova aí. Peraí. Vamos ver. Eu já tô queimando a largada aqui. Bora lá. E aí, Gui? Se tá dançando e comendo é porque tá gostoso. Cara, eu não cheguei bem ainda no joelho de porco, mas gostei muito da massa, tá muito gostosa. Ela é de fermentação natural. Nossa, tá muito boa. É. Não sei te dizer, pra mim não consigo notar assim nada demais, é carne de porco.
Eu achei que, sei lá, ia ter um gosto diferente. Sei lá o que eu tava pensando também, talvez eu nem tava pensando muito, né? Eu acredito que a peça do joelho de porco, talvez tu consiga sentir mais, talvez a textura, algo nesse sentido assim. Mas olhando, parece até bacon, né? É. Só de olhar não parece ser joelho de porco. Não, parece bacon. Bacon. É uma carne macia, bem saborosa. É que essa massa aqui tá muito boa, galera. Meu, mandaram bem demais. Dá vontade de lá pegar uma outra pizza pra provar, que realmente tá muito gostosa. Vou pegar aqui, ó, só o joelhinho de porco pra experimentar, ó. Carne de porco. Exatamente isso. Talvez o joelho seja até uma carne nobre do porco, não sei. Pela maciez, não sei. Mas tá bem gostoso. Então se tu tem medo, falar, meu Deus, o joelho de porco nunca vai comer, eu acho que nada demais. Come a carnezinha que tem ali e dá-lhe. Bem saboroso. Mas agora eu quero saber de você, Júlia. Experimenta aí, vai. E bora então experimentar essa pizza de joelho de porco. A roupa já tá até caindo aqui da emoção. Vamos ver. Chega com fome, menina. O que tu achou da massa? Não? Essa massa tá muito boa, né? Essa massa tá muito boa. O sabor da pizza até perde ali o protagonismo pela massa. Meu, que massa gostosa, bastante queijo. E o joelho de porco eu vou ter que pegar aqui também com a mão e provar. Não é igual bacon. Se tu come puro, tu consegue perceber. Óbvio, o gosto é igual, né? Carne de porco. Mas, e aqui também tá fritinho, mas ele é mais gelatinoso, assim, mais cartilagem. Achou? Eu achei, senti. E eu vou falar pra vocês, eu não gosto de carne de porco. Tipo assim, quando tem algum vídeo, alguma comida diferente, eu talvez me arrisque em provar, mas eu não consigo comer. Só que essa pizza tá realmente muito gostosa. A massa, né? Tá muito boa. Eu vou ter que até dar mais uma mordida aqui. A massa, então, Júlia. Vai lá. Ela é bem fininha. O queijo aqui tá bem derretido. Sabor, bem gostoso, tá? Lá no Peru a gente provou a pizza de alpaca. Foi de alpaca, né? De alpaca. E sério, era muito boa. Não sei se é a pizza que dá uma leve, vamos dizer assim, distraída do fato de estar comendo alguma coisa que tu não tem costume. Pra mim, nesse caso aí, é carne de porco. Eu achei tranquilo. A gente só não pegou realmente o prato, porque vocês viram o tamanho daquilo lá, né? Se a gente comesse, acabou. O vídeo parava ali. Eu vou falar que a gente já tá bem cheio, mas ainda tem mais uma comida que a gente quer mostrar pra vocês. O vídeo não acabou. Ai, foi... Putz. E galera, algo super inusitado acabou de acontecer com a gente. A gente foi pegar uma sobremesa, um docinho, né, pra dar aquela quebra e finalizar o vídeo. O doce em questão é esse aqui, o pretzel. Só que aí passou o valor errado na maquininha, passou um valor a mais. E aí, de cortesia, eles deram outro maior. Então a gente tem uma dupla sobremesa e a gente vai ver se o gosto muda, né, variando aí o tamanho. Então bora experimentar. Vou começar com o pequenininho, que ele tem chocolate branco e chocolate preto. E segura aqui. Ó, então esse aqui é o pretzel. É uma espécie de massinha assim, doce, salgada, bem de leve. E aí o que valoriza, né, é o chocolate. Então ele é banhado no chocolate preto, branco, ouça branco. Vamos experimentar aqui com vocês. Espalhou toda. Vai variar, né? Relaxa, Julia. Eu vi outras pessoas comendo isso e eles justamente comentam que não tem como comer sem se babar inteiro. O chocolate, por mais que ele pareça, ele tá meio líquido, né? Ele parece um pouquinho duro, mas ele tá bem líquido. Exato. O que é durinho é o pãozinho, é realmente um pão, não tem outra descrição. Ó, até mostrar aqui por dentro. E esse chocolate ao redor, ele é muito líquido, tanto que dá pra ver que ele é bem fininho. Então é impossível não se babar. Acho que por isso que eles dão nesse pratinho, né? Que é pra ver se dá uma ajudada. Gostei bastante. Vou ver se o outro tá talvez um pouco mais macio. Achei ele um pouco durinho até, tá? Vamos ver. Vamos prova, minha querida, prova. Tu deixa aqui? Deixa. Vamos ver. Tá liberado. Vamos ver, desculpa, né? Vamos ver se o tamanho muda, né? Às vezes o sabor. Tem que provar. Então vamos lá. Olha só o tamanho disso, galera. Ô, na moral, é quase o tamanho da minha cara. Hoje alguém não dorme à noite, né?
Esse tá mais gostoso. Tô vendo? Tá se babando mais? Tá mais macio esse aqui. Gostei. Então, ó, pra mostrar pra vocês que também tem um docinho, né? Tem muito docinho, né? Tem muita coisa. Pizza doce pra quem gosta, tem as cucas, os pretzel, tem... Como é que é o nome daquele outro lá? Que Strudel. É strudel, vai com sorvete e tal. Tem um licorzinho doce também. Aqui a gente só mostrou algumas das muitas coisas que tem na festa, né? Não daria pra mostrar tudo, porque vocês sabem que por mais que a gente coma bem, o tamanho do estômago não é infinito, né? E galera, falar pra vocês que essas comidas alemãs, elas são muito pesadas. É linguiça, é carne de porco, é um batatão, entendeu? É uma comida que pesa. Então a gente selecionou aqui realmente os tops, assim, os que a gente achou mais diferente, ou mais tradicionais, e a gente trouxe aqui pro vídeo pra vocês. É humanamente impossível, eu acho, provar tudo que tem nessa festa, porque não é brincadeira. Tem muito lugar que vende comida, e vende tudo quanto é tipo de comida. E às vezes, por exemplo, uma linguiça Blumenau tem uns 10 pratos com linguiça Blumenau. Então fica difícil pro nosso lado. Chegou a vez, né? Trabalhei a semana inteira pensando nesse momento. Pra quem viu nosso vídeo no Café Colonial, sabe que a gente gosta de um docinho, né? Então encerrar esse vídeo aqui que começou bom, mas que a gente tá encerrando de uma maneira fenomenal, extraordinária, me deixa muito feliz. Ó, maravilhoso, tá? Com certeza é um dos doces que vale bastante a pena provar aqui no Oktoberfest. Se você é chocolatra, por favor, não perca. E aproveita e vê os outros vídeos que a gente gravou também. Rolê, R$100, Café Colonial, tem muita coisa. Então é isso, pessoal. Se você curtiu esse vídeo, gostou das comidas que a gente mostrou, comenta aqui, fala o que você achou, se já conhecia, se não conhecia, deixa aí o seu like e se inscreve no canal, que com certeza virão muitos vídeos muito legais aí pela frente. Muita coisa maluca, a gente vai viajar bastante ainda, só tá começando. A gente já rodou aí a América do Sul, vamos para outro país, inclusive aqui da América do Sul, e depois a gente segue. Vamos para o último país, eu acho, de língua espanhola, né? Depois desse que a gente vai agora, que a gente vai em novembro, a gente vai lá para a América Central e aí sim a gente parte para outro continente para começar uma parada totalmente diferente aí com vocês. É isso, então se inscreve para não perder nenhum episódio que a gente vai gravar. E no mais, um beijo e até qualquer dia por aí!